Meus irmãos, hoje é dia 14 de maio e estamos conectados mais uma vez, podendo compartilhar a palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esperança. Você já ouviu falar sobre esperança, né? Conhece esperança? Sabe o que é esperança? Sabe sim, né? A esperança é algo que nasce no coração do ser humano e é como se fosse um desejo, né, sobre algo que ele espera que aconteça. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje. Esperança. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra o Salmo de número 40. Esperança. É justamente sobre isso que o salmista vai falar, sobre a sua esperança. Show? Espero que você tenha achado, a gente vai ler. E o texto diz assim, é o Salmo 40, apenas os 4 primeiros versos, tá bom? Diz assim, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Que bom, né? Esperei com paciência no Senhor. Esse texto ele é fantástico, porque ele retrata um momento da vida de Davi em que nada parecia dar certo, mas ele tinha certeza de uma coisa, da sua esperança no Senhor. E sobre essa esperança, você sabe o significado dela, né? Você sabe o que significa esperança. Aliás, dizem que a cor verde também é a cor da esperança. E dizem também que aquele bichinho, né, que parece um grilo, se chama esperança justamente porque ele é verde. Mas é interessante, olha a definição do dicionário. O dicionário define esperança como sendo um substantivo feminino que significa um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. É uma confiança em coisa boa e também é fé. Interessante isso, né? Esperança é sinônimo de fé. Mas hoje eu não quero falar de cor nem do bichinho, tampouco sobre o que o dicionário diz a respeito da esperança. Hoje eu quero compartilhar sobre o que Davi relatou sobre a esperança. Que Davi venceu o gigante Golias, todos sabem. Que Davi foi um grande guerreiro, todos também sabem. Que Davi foi um grande rei, também. Mas e que Davi foi um homem de carne e osso, como eu e você? Será que todos sabem? Ao ler sobre as histórias de Davi, a vida de Davi, nós somos contagiados pelas aventuras e somos envolvidos pelas circunstâncias de uma forma que Davi não parecia ser um ser humano como eu e você. Quando Davi venceu Golias, ele não demonstrou que era forte. Pelo contrário, a sua vitória foi com base na fé, ao afirmar ao gigante que ele lutaria em nome do Senhor dos Exércitos. Isso está escrito lá em 1 Samuel 17, versículo 45. E que esse Senhor dos Exércitos daria a ele a astúcia necessária para vencer. Outras batalhas surgiram e em todas as batalhas que Davi venceu, Deus o abençoou para que ele alcançasse cada uma dessas vitórias. E durante o seu reinado, Davi também alcançou a majestade
porque ele foi escolhido por Deus. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Diante desses fatos, é possível perceber que Davi não alcançou nada sem o auxílio de Deus. Ou seja, Davi não seria ninguém e não sairia do lugar se não fosse o agir de Deus em sua vida. E isso nos mostra a total humanidade de Davi. Ao escrever o Salmo 40, Davi relata claramente quem era a sua esperança. É interessante notar que o texto lido não usa exatamente o termo esperança, vocês perceberam? Mas faz o uso do verbo esperar. E o substantivo esperança é justamente uma derivação do verbo esperar. A raiz é a mesma. Na verdade, eu acho que a gente pode até dizer que esperança é juntar o verbo esperar com o substantivo confiança. Esperar mais confiança é igual a esperança. No texto, o salmista está em grande regozijo ao afirmar que estava preso na lama, atolado pelo pecado, mas foi resgatado de lá e colocado num lugar firme, numa rocha, para que pudesse voltar a andar. Isso significa que enquanto estivermos presos pelo pecado, permaneceremos imóveis na fé, sem qualquer esperança. Ao voltar a andar, o salmista simplesmente canta, e canta uma música nova, para demonstrar a todos que a ouvirem sobre as maravilhas que Deus fez sobre a sua vida, dando uma libertação completa da prisão chamada pecado. No verso de número 4, encontramos que todos aqueles que tiverem essa mesma confiança, essa mesma esperança depositada no Senhor, se tornam bem-aventurados. O apóstolo Paulo afirmou que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Isso significa que nenhum de nós podemos limitar o nosso olhar simplesmente para alguns metros adiante da nossa vida, mas precisamos enxergar o que vai além, através dos óculos da salvação, que nos faz enxergar a eternidade. Já o apóstolo Pedro disse que todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Olha que lindo essas palavras do apóstolo Pedro. Está escrito lá em 1 Pedro capítulo 1, se eu não me engano, a partir do versículo 3. Pedro diz sobre uma viva esperança, e isso significa que é possível existir uma esperança morta, que está conectada a coisas banais, supérfluas e sem sentido. Pedro nos mostra a realidade em Cristo, que nos conduz para uma herança que nunca acaba. Se nós nos atentarmos, veremos que Davi se entristeceu profundamente todas as vezes que o pecado falou mais alto na sua vida. Tanto que ele afirma que os seus seus ossos se envelheceram enquanto ele permaneceu calado, sem confessar esses erros ao Senhor. E é exatamente isso que acontece quando queremos esconder do Senhor o erro que cometemos e permanecermos longe da viva esperança, enquanto não nos quebrantamos. Para viver a viva esperança é necessário abandonar a prática do pecado. Jesus é o único que pode dar a libertação definitiva do pecado, porque Ele a concedeu através da cruz, ao levar sobre si esses nossos pecados. Não há outro caminho, não há outra viva esperança a não ser Jesus. Creia
e você viverá. Meus queridos, essa mensagem, esse texto, ele fala de uma forma tão maravilhosa e tão profunda para nós. Ele nos traz à memória o que o salmista Davi escreveu, olhando para o Senhor Deus, depositando nele, somente nele, a esperança. E a pergunta para a nossa reflexão hoje é: aonde está a nossa esperança? Será que a nossa esperança está em algum lugar? Será que você tem dúvida de onde está essa esperança? Em João capítulo 14, Jesus vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. Jesus é o único em que nós devemos ter a esperança. Porque quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, Ele levou sobre si os nossos pecados. E mesmo que a gente esteja passando por uma turbulência, como nós estamos vivendo nesse momento, o mundo todo está, inclusive, a nossa esperança tem e deve estar em Jesus, porque Ele deve ser a nossa viva esperança. Creia e deposite a sua esperança no Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Obrigado porque essa palavra fala profundamente as nossas vidas. Obrigado porque através dessa Tua palavra nós encontramos o fôlego para a nossa vida. Obrigado porque através da Bíblia nós encontramos a viva esperança, que é Jesus, que deve ser o nosso Senhor. Pai, refrigere os nossos corações, acalma nossa alma diante de toda essa tempestade que estamos passando, Senhor Deus, que possamos confiar em Ti e acalmar o nosso coração no Senhor. Cuide de nós, Pai, porque precisamos totalmente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.